Os meus cumprimentos a todos os que nos acompanham e participam. Eu digo participam porque se você der o like ou dislike, se não gostar, se você ficar até o fim, se você compartilhar com as pessoas com quem você se comunica, e se você enviar mensagens perguntando, complementando ou contestando, você fará com que a plataforma que divulga o nosso canal exiba mais, nós seremos mais exibidos. Lembrando que isso não significa remuneração, nós não somos um canal remunerado. Hoje, nós vamos nos debruçar sobre um tema que já estudamos em 2022, em novembro de 2022. O problema do mal e do anjo de luz. E o texto que já distribuímos na época tem esse nome: A Origem do Mal e o Anjo de Luz. É um tema que desafia muito as nossas consciências, desafia a fé de algumas pessoas. Alguns crentes já vacilaram, já foram vencidos pelo problema que o conflito entre o bem e o mal e o Deus Todo-Poderoso se apresenta. Teve até um pastor, não me lembro de qual denominação, um pastor americano, pastor desses pastores famosos. Esses pastores famosos, muito frequentemente, caem em alguma cilada, né? E que apostatou, abandonou a fé porque perdeu uma filha de 7 anos. Né? E achou que, tendo perdido uma filha, aquilo era um mal, e a gente sempre acha que o mal pode acontecer com os outros. Eu nunca ouvi falar que ninguém abandonasse a fé, porque todo dia morre criança pelo mundo afora. Né? Mas quando a criança é filha daquela pessoa que não perde a fé, porque todo dia morre criança, se morrer uma criança dessa pessoa, ela, às vezes, perde a fé. Outras vezes, a fé se aprofunda, né? Porque as reações humanas são muito diversificadas. Né? Então, nós tínhamos feito algumas considerações preliminares nesse sentido, de que algumas pessoas vacilam e que é um desafio que nós devemos enfrentar, né? Porque é preciso que estejamos preparados para enfrentar esse desafio, para que ele não nos seja proposto por alguém em algum momento e nos pegue de surpresa. Então, vamos colocar o problema com clareza. Na verdade, é um jogo que se faz com 3 proposições, 3 declarações. Uma é que Deus é onipotente, quer dizer, pode tudo. E de fato, nós adotamos esse postulado, essa proposição. A segunda proposição é que Deus é bom. Também nós adotamos essa proposição. Nós também cremos nessa afirmação. E a terceira é uma constatação, é uma observação, é uma observação verificável e verificada, que o mal existe. Então, Deus pode tudo, Deus é bom e o mal existe. Na verdade, quem diz isso está querendo dizer: Deus pode tudo, Deus é bom, mas permite o mal. E aí vêm as questões, os questionamentos. Né? Se ele é bom e pode tudo, por que ele permite o mal? Ou então, ele permite o mal porque não pode tudo, não pode impedir o mal. Ou então, ele pode tudo e permite o mal porque não é bom. Né? São 3 questões que muitas vezes alguns cristãos não se sentem seguros para responder. Né? Bem, então vamos primeiro considerar o que seja o mal. Porque vamos falar de coisas que podem nos induzir ao erro se não tivermos clareza do significado das palavras que estamos usando. Eu recomendo a quem
se debruça sobre qualquer problema teórico ou prático, que primeiro procure deixar claro em que sentido está considerando as palavras, né? Então, o que é que nós chamamos de mal? Nós podemos considerar três pontos de vista acerca do mal. Podemos perceber o mal como um ente. Um ente é mais específico do que um ser, é um ser. Né? E, sendo um ser, tem existência própria. Aí é o que as professoras do nosso grupo devem ministrar nas suas aulas, dizendo que o mal seria, então, se tem um ente que tem existência própria, então ele seria um substantivo concreto. Concreto não quer dizer que a gente pega ou cheira. Concreto quer dizer que tem existência própria. E abstrato não quer dizer que a gente não pega, e é claro que a gente não pega também, mas não é só isso. Abstrato quer dizer que não tem existência própria. É preciso alguém sentir ou fazer o abstrato. Digamos, a gente diz que amor é um substantivo abstrato, porque é preciso alguém amar. O amor não existe sozinho. Né? Então, por isso é que ele é abstrato, né? Porque a gente não pega. Né? É claro que se ele precisa de alguém para ele existir, a gente não consegue pegar também. Né? E é uma visão, é uma perspectiva. O mal como um substantivo concreto. Uma coisa que tem vida própria. Se ele tem vida própria, vem aquela pergunta: quem criou? Né? Vamos nos debruçar sobre isso. Mas tem uma outra visão que diz: espera aí, o mal não é um substantivo concreto. O mal precisa que alguém sinta o desejo de fazer o mal, queira fazer o mal, aprove o mal que o outro faz, ou faça o mal. Então, alguém tem que fazer, querer, desejar ou aprovar. Mas sempre tem um sujeito que realiza, sente ou aprova o mal. Sujeito é a pessoa que realiza o verbo, a ação. Né? Então, se o mal não é um substantivo concreto, então ele não precisa ter feito parte da criação original. Então, você está dizendo que o Criador criou todas as coisas que têm vida própria, mas não criou as coisas que as criaturas podem fazer, sentir e aprovar. Aí já estamos mudando a perspectiva. Se o arquiteto faz a casa, mas o arquiteto não destina, ou não determina, ou não decide o uso da casa, se aquela casa vai ser uma casa de oração, uma igreja, se aquela casa vai ser um lugar em que se pratica o mal, se aquela casa vai ser uma família que segue a Cristo, que vai morar ali, vai ser um uso que alguém vai fazer da casa. O arquiteto fez a casa, mas não fez o uso da casa. Então, uma coisa é dizer que a casa, a construção, a edificação é o mal concreto. Se a casa em si for um mal, digamos, alguém que acha que um edifício muito alto, que muda as correntes aéreas da cidade, é concretamente um mal. Aí o arquiteto que fez aquele edifício muito alto, que muda as correntes aéreas, fez o mal concreto. Independentemente do uso que se faça daquele prédio, ele vai modificar as correntes aéreas. Agora, outra coisa é dizer que a construção, a edificação em si, não é o mal. Uma casa é uma casa. O uso da casa pode ser o bem ou o mal. E aí o arquiteto não responde pelo uso da casa. Uma terceira visão sobre o mal é uma visão monista. Os estudiosos chamam de monista, porque
mono é um, né? Da origem etimológica da palavra, monismo vem de mono, de um. Que um é esse? Um como o bem e o mal sendo a mesma coisa. Que é uma visão comum em certas correntes orientais e certas correntes filosóficas, né? Que dizem que o que é bem para um é mal para o outro, que o bem e o mal dependem do ponto de vista. Tem até uma história supostamente da tradição chinesa, que diz que um camponês na China imperial, muito antiga, tinha só um filho. E a felicidade das famílias era medida pelo número de filhos. Porque não tinha, como até hoje, não tem previdência na China. E os filhos eram a previdência dos pais. Então, esse camponês só tinha um filho varão. E era um homem de posses limitadas. E um dia, um cavalo, e um cavalo era um bem de muito valor, um cavalo entra na propriedade dele. Um cavalo sem dono, não apareceu o dono, e os vizinhos foram felicitá-lo e quiseram comemorar com ele, porque ele tinha ganho um cavalo, dado pela sorte. E ele teria recusado a comemoração, dizendo que, muito bem, esse cavalo parece um bem, mas ele também pode ser um mal. Mas o cavalo era um cavalo selvagem. E o filho, esse único filho que ele tinha, foi domesticar o cavalo. E quando foi montar, levou um tombo e quebrou a perna. E quebrar a perna era um mal muito grave, que podia tornar uma pessoa incapaz para muitas coisas. E ele só tinha um filho. E aí os vizinhos foram, como aqueles amigos do Jó, né? Foram lá chorar e deplorar o mal que era o filho se machucar, e aquele mesmo camponês disse, não, assim como o cavalo, num primeiro momento, parecia o bem, isso pode parecer o mal, é um mal sob certo aspecto, mas pode também ser um bem. E no dia seguinte chega um mensageiro corrido do imperador. Corrido do imperador é quando eles saíam com o cavalo a toda velocidade, matando o cavalo, até chegar num posto onde tinha outro para ele trocar por um cavalo descansado, e mais adiante trocar por outro. A China é muito grande, então eles tinham que levar as mensagens com urgência. Chega o mensageiro corrido do imperador para convocar os jovens para a guerra, porque os mongóis estavam invadindo a China no norte. E aí o filho do camponês que estava com a perna quebrada não foi para a guerra. E aí os vizinhos disseram, olha aí, o seu filho teve essa sorte, essa bênção de não ir para a guerra com os mongóis. E, de novo, o camponês teria dito, mas o bem e o mal são duas faces da mesma moeda, não é bem nem é mal. Essa é uma visão que é aceita por muita gente, com áreas de sabedoria, como se o bem e o mal fossem necessariamente a mesma coisa ou duas faces da mesma moeda. Que me parece que não, embora em algumas circunstâncias isso possa fazer sentido. Nós temos lá José, que foi vendido como escravo, e isso pareceu mal para ele, quando foi vendido como escravo, e pareceu mal para Abraão, quando perdeu o filho, José. Abraão, não, desculpe. Jacó. E depois isso se transformou num bem, porque ele se fez uma espécie de primeiro-ministro do Egito, e numa cerca de 7 anos ele salvou a família, que foi se refugiar no Egito. Então, isso, interpretado do modo da lenda do cavalo selvagem, sugere que bem e mal seria a mesma coisa. Mas há uma outra visão que diz que coisas sucessivas
relacionadas entre si na sucessão não são a mesma coisa. Ganhar o cavalo e quebrar a perna depois não são a mesma coisa. São acontecimentos seguidos, são acontecimentos em série, mas não são a mesma coisa. Porque para ser a mesma coisa era preciso que sempre que alguém ganhasse um cavalo, quebrasse a perna. Então, o jovem teria quebrado a perna, mas não necessariamente teria que quebrar a perna. Se não necessariamente teria que quebrar a perna, se ele poderia ter domesticado o cavalo sem quebrar a perna, podia ter vendido o cavalo sem correr o risco de domesticar o cavalo, poderiam ter acontecido outras coisas diferentes que não aquele acontecimento que levou o rapaz a quebrar a perna. Então, não é a mesma coisa. Então, é uma série de acontecimentos, e entre eles, para falarmos em mal num certo sentido, é preciso haver escolha, decisão e, portanto, responsabilidade. Aquela família que ganhou aquele cavalo fez a escolha e tomou a decisão de domesticar o cavalo. Poderia ter vendido sem domesticar. Bom, então, não vamos tentar extinguir a ideia do bem e do mal, dizendo que tudo é a mesma coisa, nem vamos dizer que são atributos, dentro de uma visão dualista, esses atributos sendo um sentimento. Se são um sentimento, podemos admitir e devemos admitir que eles são produto de escolhas. Se são produto de escolhas, eles são da esfera da nossa responsabilidade. Eles nos levam à nossa responsabilidade. E aí é preciso distinguir de que mal estamos falando. Quando nós dizemos que estamos falando de responsabilidade, estamos falando de escolha, estamos falando de substantivo abstrato, que precisa de alguém para existir, precisa de um sujeito que sinta, que aprove. Então, não estamos falando de mal em qualquer sentido. Se alguém padece de uma doença e você diz, bem, fulano está com o mal de Parkinson, não é um sentimento. Não é uma escolha. Não é um mal que dependa de alguma coisa pela qual a gente possa responsabilizar o sujeito. Então, o mal de Parkinson só existe concretamente se existir um sujeito que padeça desse mal. Mas esse sujeito não tem responsabilidade por ter o mal de Parkinson. Então, é preciso distinguir do que mal estamos falando. Então, primeiro falávamos do mal como um ente, um ser, com existência própria. Né? E aí, recuando na narrativa bíblica, onde é que isso aparece? Aparece com um anjo de luz, ou um anjo caído. A palavra latina, né, lux, mais a palavra latina fere, que quer dizer portador. Então, lux fere, ou Lucifer, quer dizer portador da luz, ou mensageiro da luz. Eu prefiro dizer mensageiro da luz, né? Porque a luz, se a luz é o Cristo, certamente esse anjo não era o portador do Cristo, ele podia ser o mensageiro, né, do Cristo que criou tudo. Então, como era esse mensageiro da luz?
aí nós já estamos falando de um mal substantivo concreto. De algo que existe, que tem existência própria. Esse anjo está lá, tem existência própria. Não é preciso alguém sentir o anjo, desejar o anjo. Não é um sentimento, nem é uma vontade, nem é uma ação. Ele é tão concreto quanto uma mesa. Agora, ele é o mal? Esse substantivo concreto foi criado por Deus como mal? Aí vamos lá para o que diz a Escritura. Aí nós temos lá em Ezequiel 28, temos 2 versículos que nós podemos aproveitar para as nossas reflexões sobre isso. Ezequiel 28, 14 a 15, nos diz: Tu eras querubim ungido para proteger, e te estabeleci. No monte santo de Deus estavas, no meio das pedras afogueadas andavas. Perfeito eras nos teus caminhos, desde o dia em que foste criado, até que se achou iniquidade em ti. Até que. Então, esse até que significa que até que se achou, até em algum momento ele mudou. Então, ele não foi criado com iniquidade. E o que os 2 versículos nos dizem é: Tu eras o querubim ungido para proteger. Então, ele foi criado para proteger. E te estabeleci. No monte santo de Deus estávamos, no meio das pedras afogueadas andavas. Perfeito eras. Quem era perfeito não tinha mal. Não era o mal. Não era o mal substantivo. Perfeito eras nos teus caminhos, desde o dia em que foste criado. Então, desde a origem, desde a criação, era perfeito. Até que se achou iniquidade em ti. Então, em algum momento, se achou iniquidade naquele que era perfeito. Como é que era perfeito e praticou a iniquidade? A gente fica pensando que se é perfeito só para fazer o bem. Mas se é perfeito, tem potencial para tudo. Inclusive para dar início a um sentimento. Um sentimento que ele tinha potencial para desenvolver. Mas ele não tinha em si, na origem em que foi criado. Se ele não pudesse ter iniciativa, se ele não pudesse fazer uma coisa diferente, uma coisa nova, ele não seria perfeito, ele seria incompleto. Né? Mas se ele era uma criação perfeita, ele tinha, inclusive, potencial para ter sentimentos, desejos, vontades e ações iníquas, para usar a palavra bíblica. Né? Então, temos aí um mal personificado. Porque até que se achou iniquidade, ou seja, ele se tornou iníquo. Se ele se tornou iníquo, ele era, tendo existência própria, ele é um mal substantivo, é um mal com existência própria. Mas que não foi criado com essa condição. Então, se a dúvida é: Deus é bom, é onipotente, o mal existe. Se o Deus é bom, é onipotente e o mal existe, tudo que existe ele criou, então ele criou o mal, então ele não é bom. Calma. Deus pode tudo, é bom. Criou tudo que seja realidade substantiva. Mas dotou a sua criação de capacidade criativa. Uma capacidade criativa secundária. E essa criação, ou uma parte dessa criação, escolheu o caminho da iniquidade. E ao escolher o caminho da iniquidade, tornou-se iníqua. Ou seja, escolheu o caminho da maldade, se tornou má. E se tornando má, temos a personificação do mal. Ou seja, um mal que agora é mal substantivo.
concreto. Bem, agora a pergunta fica: criar um ser dotado de criatividade seria o mal? O arquiteto que fez a casa com potencial para diferentes usos, é responsável pelo mau uso que se faça da casa? Se aquela casa virar um refúgio de uma quadrilha de assaltantes, o arquiteto será responsável? Parece-me que não. Ah, mas ele bem podia ter criado seres que não fossem capazes de conceber o mal. Podia. Mas a questão é, deveria? Foi um erro criar seres capazes de conceber coisas, de criar coisas, ou uma criação que não tivesse esse potencial seria uma criação limitada e imperfeita. Não foi um mal criar seres criativos, dar origem a seres criativos. Bom, aí temos a ideia como mal, como evolução da criatura. Aquela criatura que acabamos de ler 2 versículos que diziam que não tinha iniquidade nela, até que se achou iniquidade um dia. Então, vemos também em Colossenses, lá na carta à igreja de Colosso, logo no primeiro capítulo, no versículo 16, nós lemos: porque nele foram criadas todas as coisas que há nos céus e na terra, visíveis e invisíveis, sejam tronos, sejam dominações, sejam principados, sejam potestades. Tudo foi criado por ele e para ele. Olha, tudo foi criado e claramente a carta está dizendo: principados e potestades foram criadas. Então a questão permanece. Foram criadas como mal? Ou depois de criadas, escolheram se tornar más? E mais, todas as coisas foram criadas por ele e para ele. Potestades e principados foram criados para ele. A pergunta é: elas ainda existem em função dele, servindo a ele, ou se revoltaram contra ele? Se elas são o mal substantivado e continuam vivendo para ele, então ele seria responsável, o Criador. Mas, se elas se revoltaram contra ele, embora tenham sido criadas para ele, passaram a viver contra ele. Então, ele não tem responsabilidade do mal, porque ele não criou-as para ser contra ele. Embora tenha criado com esse potencial. Potencial é a capacidade de vir a ser alguma coisa. Uma semente tem o potencial de ser uma árvore, mas uma semente não é uma árvore. Ela poderá vir a ser uma árvore. O ovo tem o potencial de virar um frango, um galo, uma galinha. Mas um ovo não é uma galinha, nem um galo. Então, quando a galinha põe um ovo, ela não está dizendo que aquele ovo vai ser um galo de briga. Ou uma galinha poedeira. Então, Colossenses está nos dizendo que o mal foi a revolta contra o Criador. Porque se os principados e potestades foram criados para ele, mas se revoltaram contra ele, então o mal é a revolta contra o Criador. Eu costumo dizer que bem ou mal, bem é o que se harmoniza, o mal é o que não se harmoniza com a obra de Deus.
Por quê? Porque a revolta dos principados e potestades que foram criadas por ele é uma revolta que expressa desagrado com a obra do Criador. Por isso é que o genocídio de Jericó é o bem. Porque tem a aparência do mal, mas se harmoniza com a obra do Criador. Porque a obra do Criador era dar a terra prometida para Israel. E é justo porque aquele povo fazia muita maldade. E o Senhor deu mais de 400 anos de espera, dando àquele povo a chance de se arrepender dos seus erros. Então, o mal não foi criado por Deus. O mal foi criado pelas criaturas. E consistiu na revolta da criatura contra o Criador. Se é revolta contra o Criador, não é obra do Criador. O Criador não se revolta contra ele mesmo. Bom, então, nós temos ainda que considerar o mal sem existência própria, que também é uma realidade, né? Que é o ponto 2 das nossas reflexões. Ponto 1 era o mal que tem existência própria. Aliás, o ponto 1 era o mal como um ente com existência própria. O ponto 2 é o mal como sentimento, com aquela condição de substantivo abstrato, ou de adjetivo, ou de outra categoria gramatical que não tem vida própria. E se não tem vida própria, depende de alguém, depende de um sujeito para existir. Nós dizíamos há pouco. Amor é substantivo abstrato porque só existe se tiver alguém, tiver um sujeito para amar. Se não tiver alguém para sentir amor ou ódio, não tem amor nem ódio. Né? Então, é o mal como sentimento, ou como ideia. Tem mal abstrato, que não é sentimento, é ideia. Alguém tem uma ideia de fazer o mal. Alguém que está planejando um crime hediondo, tal. Não está tendo sentimento, está planejando, é ideia. Né? E tem mal como conduta. Alguém que está praticando um crime, está tendo uma conduta criminosa. Mas, seja o sentimento, seja a ideia, seja a conduta, nem sentimento, nem ideia, nem conduta tem vida própria. Depende da vida de alguém que exerça a função desse verbo sentir, o verbo pensar, o verbo praticar ou fazer. Quem exerce esse verbo, a conduta desse verbo, porque o verbo descreve ou expressa conduta, prática, ação. Quem exerce essa conduta é que tem existência própria. Então, o mal abstrato não é criatura de Deus. Deus não criou. Então, vimos que ele não criou o mal substantivo. Existe mal substantivo? Existe. As potestades, os principados, pode considerar, pode ter consciência de que se trata de mal substantivo concreto. E existe o mal abstrato, ou outra categoria gramatical que não tem existência própria. Mas nenhum nem outra é criatura de Deus. O que tem vida própria se transformou, porque quis se transformar no mal. E o que não tem vida própria foi decisão do sujeito da ação. O sujeito é quem exerce a ação. Foi decisão do sujeito da ação. E quem é o sujeito da ação? É uma criatura, não é o Criador. Aquele indivíduo que praticou um crime em tal lugar, na rua tal, tal dia, aquele é o sujeito da ação. Não é o Criador.
E aí nós temos lá em Gálatas 5:17, porque a carne cobiça contra o espírito. Lá no texto eu coloquei entre colchetes, quando diz a carne cobiça contra o espírito, eu coloquei em subjetividade. Estamos falando em cobiça. A carne cobiça, e cobiça é algo subjetivo. Ou seja, é do subjecto, quer dizer sujeito. É a ação do sujeito. Não existe cobiça se não tiver uma pessoa para cobiçar. Então, é a ação do sujeito. Né? Então, Gálatas 5:17 diz, porque a carne cobiça contra o espírito, e o espírito contra a carne. De novo, subjetividade. A cobiça de um e a reação do outro são expressões da ação de um sujeito. Então, estamos falando aqui de uma luta entre a carne e o espírito. E estes compõem-se um ao outro para que não façais o que quereis. Esses opõem-se um ao outro para que não façais o que quereis. Então, o que a carta às igrejas da região da Galácia, que a gente chama no livro de Gálatas, está dizendo que tem uma luta entre o espírito e a carne, e que essa luta interfere nas nossas ações. Tem o que nós queremos, que nem sempre é o que nós fazemos. Então, as palavras do apóstolo Paulo, que escreveu para os Gálatas, diz que os dois opõem-se um ao outro para que não façais o que quereis. Então, nem sempre a gente faz o que quer. Aliás, em uma outra passagem bíblica, e na linguagem bíblica chamam os trechos, os fragmentos de texto de passagem. Né? Então, num outro excerto, que é um trecho bíblico, nós lemos que o mal ou o pecado que eu não quero, esse eu cometo, diz Paulo. Então, o pecado que eu não quero, esse eu cometo, ele está confirmando o que está dito aqui. Opõem-se um ao outro para que não façais o que quereis. Ele está dizendo que cometi o pecado que não queria. O pecado que eu não quero, esse eu cometo. Então, por quê? Porque tem essa luta entre o espírito e a carne. Né? A Bíblia fala do mal como expressão da subjetividade, carne e espírito. Além de também falar do mal personificado, anjo caído, conforme citações anteriores desse estudo. Bom, agora, se existe essa luta, ela é permitida pelo Todo-Poderoso. Tá? Então, é permitida, e se o sujeito da ação, sendo criatura, nem sempre faz o que quer, pode fazer o que não quer, como Paulo diz, o pecado que eu não quero, esse eu cometo. Aí já temos duas questões. Podemos responsabilizar o Criador por deixar a criatura sujeita a essa luta, vulnerável aos resultados de uma luta da carne contra o espírito. E o sujeito da ação que resulta dessa luta entre a carne e o espírito pode ser responsabilizado? Bem, aí vamos por partes. Primeiro, estamos falando da responsabilidade do Criador pela situação do homem que vive essa luta. E depois vamos falar desse homem que vive essa luta, da responsabilidade dele. Façamos alguma reflexão sobre o primeiro problema. A responsabilidade do Criador que nos tornou susceptíveis de cair, de fraquejar
na luta, durante a luta, em consequência da luta do espírito contra a carne. Poderia o Criador ter nos colocado fora do alcance do mal? Fora do alcance das tentações, para usar uma expressão bíblica? Poderia ter nos criado sem sermos alcançados por essa luta do espírito contra a carne, ou da carne contra o espírito? Podia ter nos criado sem uma carne que nos tentasse? É claro que poderia. Então, a pergunta passa a ser: então ele não é bom por isso? Então, bom seria que ele tivesse nos criado sem a carne para nos tentar? Ou se a carne que ele criou não pudesse nos tentar? Ou se tivesse nos criado com um espírito forte acima das tentações? Teria sido uma criação melhor? Ou, dito de outro jeito, podemos botar Deus no banco dos réus e condenar porque ele não nos fez perfeitos? Porque se não sofrêssemos tentações, se não errássemos, seríamos perfeitos. Ah, que maravilha, seria melhor ser perfeito. É, né? Mas seríamos criativos? Seríamos livres? Seria melhor que não tivéssemos criatividade, nem liberdade? Ah, mas o que criatividade tem a ver com isso? Tem. Porque para fazer o mal é preciso ser criativo. Aliás, se reconhece muito a criatividade de quem serve ao mal. Aquelas pessoas, olha, os golpes, por exemplo, da internet, os golpes pelo celular, são muito criativos, né? Teve uma época, um amigo meu até infartou, era um homem muito ingênuo e tal, e era novidade isso. E ligaram para a casa dele, uma moça chorando: papai, papai, eu fui sequestrado. E ele acreditou que tinham sequestrado a filha dele, que não estava em casa, ele levou esse azar, né? E ele passou muito mal por isso e tal, né? Mas é uma certa criatividade aí. Tentaram aqui em casa certa vez e nossa filha estava em casa e eu disse: pode matar. Pode matar, que essa menina só me dá problema. E o sujeito ficou insistindo: mas o senhor sabe que eu vou matar? Eu disse: sei, pode matar. Então, há uma certa criatividade, né? Ou é necessário haver criatividade para a prática do mal. E para não haver, seria preciso ou que não houvesse criatividade, ou que não houvesse liberdade. Aquele indivíduo que arquitetou esse plano, vou dizer que sequestrei a filha da pessoa, ou outro desses outros planos que tem por aí, teria criatividade de conceber o plano, mas não teria capacidade de pôr em ação. Então ele não teria liberdade. E aí a pergunta passa a ser: seria melhor que não fôssemos criativos nem livres? E aí surge uma outra pergunta. Nós temos sabedoria para fazer essa escolha? Se Deus escolheu nos criar criativos e livres, nós temos capacidade, ou competência, ou sabedoria para fazer uma escolha melhor do que essa? Ou melhor, é isso mesmo? Nós podemos já resolver a questão e encerrar esse aspecto específico, esse tópico, esse ponto das nossas reflexões, dizendo que nós não temos essa sabedoria. Por isso é que comer do fruto da ciência do bem e do mal nos levaria a errar o alvo, que é um dos significados da palavra pecado. Pecar é
Então, se eu, do alto dos meus tamancos, me achar sábio bastante para dizer que seria melhor que Deus tivesse nos criado de outro jeito, que Ele criou. Eu estou querendo dar um passo além da minha sabedoria. Eu estou comendo do fruto da ciência do bem e do mal, estou querendo saber o que é o bem, e estou me guiando por essa sabedoria, essa suposta sabedoria que eu penso que tem, ou que eu estaria pensando ter, e estarei errando. Melhor foi ele ter criado assim. Outra, outra reflexão que podemos fazer a partir daí é: e se não tivéssemos essa liberdade? Ou se não tivéssemos essa criatividade? Seríamos o mesmo ser que somos? Se eu disser que melhor é que eu não tivesse criatividade para conceber o mal, e já concebi, eu acho que todos nós em algum momento já pensamos, concebemos alguma maldade contra alguém, né? Não estou dizendo que todo mundo executou, e muita gente executou, e talvez até eu me sinta tentado a dizer que todo mundo já executou alguma maldade, não só pensou. Mas se não fôssemos capazes de pensar uma maldade, conceber, criar uma maldade, ou não fôssemos capazes de executar uma maldade concebida ou planejada, não seríamos o mesmo ser que somos. Se alguém disser, melhor seria que eu não fosse capaz de ver o mal, ou até se concebendo não fosse capaz de executar, de realizar, está dizendo, melhor seria que eu não fosse quem eu sou. Ou, em outras palavras, melhor seria que eu não existisse. Mas, como eu não penso assim, não penso que melhor seria que eu não existisse, talvez até fosse melhor para a humanidade. Mas, para mim, melhor é que eu exista, que eu tenha existido. Porque se eu não existisse, não podia ser melhor do que eu existindo. Então, parece-me que a ideia de que houve um erro na criação é a base do questionamento e que coloca as três proposições. Deus é onipotente, é onisciente e é bom, e o mal existe. Sim, ele é onipotente, ele é onisciente. Então, ele pode mudar tudo e ele sabe de tudo, e o mal existe. O mal existe não porque ele tenha criado, mas porque as criaturas dele criaram. E as criaturas dele criaram porque ele as fez criativas e livres. Então, a questão não é que ele não seja bom ou que ele não seja onipotente. A questão é se ele não devia ter nos criado livres nem com inteligência bastante para conceber o mal. E aí me faz lembrar o livro de Jó, né? Que diz, onde tu estavas quando eu pus limite ao mar? Onde tu estavas? Né? Que competência temos para fazer isso? Né? Para botar Deus no banco dos céus. Mas lá, no primeiro, não é primeira porque não é carta, né? Primeira, segunda e tal são as cartas. Os livros são primeiro, no masculino, primeiro e segundo. No primeiro livro de Samuel, lá no capítulo 16, no versículo 14, nós lemos: e o espírito do Senhor se retirou de Saul, e o assombrava um espírito mau da parte do Senhor. Bom, esse espírito mau, aí é mau com U, né? Esse espírito mau era da parte do Senhor. Então, o que é esse mal?
Esse mal é mal para Saul, porque é um castigo para Saul. Mas não é mal no sentido de se opor à obra de Deus. Aí era mal para quem contraria a obra de Deus. Porque Saul estava contrariando a obra de Deus porque tinha desobedecido. E estava se opondo aos desígnios de Deus. Quando deixou ele perseguir os inimigos de Israel, que ele podia ter destruído. E porque não destruiu até hoje, dá problema. Né? E porque estava se opondo ao desígnio de Deus, que era fazer de Davi rei. Então, o que temos aí? Temos o mal substantivo, esse espírito mal da parte do Senhor era um anjo caído, era um principado ou uma potestade que se opõe à obra de Deus, que se revolta contra Deus. Que aquele anjo que não tinha iniquidade nele, até que se achou iniquidade, e se achou essa iniquidade quando ele se revoltou. Não, esse anjo aí não está revoltado contra Deus. Pelo menos nessa ação ele está obedecendo. E aí nós podemos dizer duas coisas. Primeiro que o mal aí, esse mal com U, não é a maldade. É mal quando você põe um filho de castigo, ele está passando um mau momento. O menino que está de castigo porque fez alguma coisa errada está vivendo um mau momento. Porque está impedido de alguma coisa. Ou já não pode ver televisão, ou não pode sair para algum, não pode jogar futebol, ou não pode ver alguma coisa. É um mau momento, mas não é uma maldade. Então, da parte do Senhor vinha um mal para Saul. Mas não vinha uma maldade no sentido de não vinha alguma coisa que se opõe à obra de Deus. A outra reflexão que nós podemos fazer é considerar que, ainda que esse anjo, que aí em Samuel, no 1 Samuel 16, 14, diz: o Espírito do Senhor retirou-se de Saul e o assombrava um espírito mau da parte de Deus. Ainda que você entenda que esse espírito mau é um daqueles espíritos rebelados, que, embora sejam rebelados, Deus tem poder sobre eles e pode mandá-los fazer alguma coisa. Isso não quer dizer que o que estava acontecendo com Saul, através desse espírito mau, seja uma maldade. Era um ato de justiça. Então, na pior das hipóteses, é um mal substantivo, um espírito mau no sentido de espírito rebelado, cumprindo uma missão dada pelo Senhor, que essa missão em si não é uma maldade, é uma justiça. Bom, também nós temos um excerto lá da segunda carta aos Coríntios, no capítulo 12, versículo 7, que diz: para que não me exaltasse pela excelência das revelações, foi-me dado um espinho na carne, a saber, um mensageiro de Satanás, para me esbofetear, a fim de me não exaltar. É o apóstolo Paulo que está dizendo isso. Olha o que Paulo diz. Um espinho na carne, um mensageiro para me esbofetear. Foi-me dado um espinho na carne. Um mensageiro de Satanás. Agora estamos naquela segunda hipótese que acabei de mencionar, sobre as duas interpretações que você pode fazer do espírito mau que, de alguma maneira, aborrecia e castigava Saul. Agora é Paulo. E agora ele diz claramente Satanás. Se ele diz Satanás, não podemos imaginar que seja
um anjo que não é caído e que está cumprindo uma missão de justiça. Não, ele aqui está dizendo que é Satanás. Portanto, é um anjo caído, que se rebelou contra o Senhor. Agora, dizendo é que o Senhor tem poder sobre os anjos rebeldes e que pode fazer uso deles. Aí a questão passa a ser, quando ele faz uso deles, que são o mal substantivo, concreto, ele está fazendo maldade? Não. Paulo já começa dizendo, e para que me não exaltasse pela excelência das revelações. Então, para que Paulo não se encha de soberba, o Senhor está fazendo uso de um anjo que é um mal substantivo, concreto, para fazer um bem a Paulo, para que Paulo não se torne soberbo. A Paulo e a todos nós que nos beneficiamos com as cartas de Paulo, com a doutrina que ele ensinou, com o magistério dele. Né? Então, o que está dizendo aqui é que Deus tem poder sobre aqueles que se opõem à obra dele. Porque mal é isso. Que aqui é o mal é o que se opõe à obra de Deus. Mas o que estamos lendo, Paulo, é que o Senhor pode fazer uso dos que se opõem à obra dele para fazer algo que se harmoniza com a obra dele, e, portanto, é o bem. Eu citei há poucos instantes o caso de José ser vendido como escravo para o Egito. Quando os irmãos de José quiseram matá-lo e depois acharam melhor vendê-lo para uma caravana como escravo, isso foi um mal. Objetivamente, isso foi um mal para José. Ser vendido como escravo é um mal para qualquer pessoa. Como o espinho na carne de Paulo é um mal. Objetivamente. Ou seja, diretamente para Paulo. É um mal. É parte da realidade de Paulo, o espinho na carne. Como era parte da realidade de José ser vendido como escravo. Depois, outro mal objetivo. José é caluniado pela mulher do Potifar e termina na cadeia. Ser posto na cadeia não é algo que alguém ache bom. Certamente ele achou ruim para a cadeia. Mas foi indo para a cadeia que ele interpretou sonhos de outros presos. E um desses presos contou ao rei que ele tinha esse dom. E ele foi chamado à corte e terminou ganhando prestígio junto ao rei e virando primeiro-ministro, o que hoje nós chamaríamos de primeiro-ministro do Egito. Então, ir para a cadeia foi um bem para ele. Ser vendido como escravo foi um bem para ele e para a família dele. E quando ele se tornou governador do Egito, ele salvou a família que ia morrer na seca, se ele não estivesse no Egito. Então, várias vezes a Bíblia nos deixa claramente expostas as respostas para essas dúvidas sobre o Deus ser onipotente, ser onisciente e o mal existir. Nós vemos, por exemplo, em Romanos, na carta de Paulo aos Romanos, lá no capítulo 11, nos versículos 33 a 35, nós lemos: ó profundidade das riquezas, tanto da sabedoria como da ciência de Deus. Quão insondáveis são os seus juízos. Olha, quão insondáveis são os seus juízos. Insondável, juízo insondável, significa razões ou decisões incompreensíveis para nós. Né? Quão insondáveis são os seus juízos e quão inescrutáveis os seus caminhos. Ou seja, também não compreendemos os caminhos de Deus. Porque quem compreendeu o intento do Senhor? Aqui a coisa ainda é mais profunda e mais ampla. Ele está dizendo que ninguém compreendeu os caminhos do Senhor, quando diz, por quê? Quem compreendeu o intento do Senhor? O intento, a intenção, o caminho. E a pergunta é uma pergunta retórica.
A gente chama de pergunta retórica quem faz uma pergunta sem querer saber nada, faz uma pergunta para dizer alguma coisa. Né? Porque quem compreendeu o intento do Senhor? Ou quem foi o seu conselheiro? Ou quem lhe deu primeiro a ele para que lhe seja recompensado? Ou seja, Paulo tinha um espião na carne, mas Paulo tinha dado alguma coisa a ele antes para querer ser recompensado. José foi vendido como escravo, mas José tinha dado alguma coisa a ele antes para ser recompensado, para ficar acima do bem e do mal, não sofrer nada na vida. Então, o que nós estamos lendo aqui na carta de Paulo é que ninguém tem mérito para se queixar das situações desagradáveis ou dos males que vivencia, pelas situações difíceis ou até dolorosas, trágicas, que vive, ou que possa viver. Aquele pastor que perdeu a fé porque perdeu uma filha de 7 anos, ele se achava merecedor de ter uma imunidade que ninguém mais tem. Ele fez a pergunta errada quando ele disse, por que comigo? E a pergunta devia ser, por que não eu? Milhões de pessoas já perderam filhos na infância. Por que eu não posso perder? Teria sido a pergunta sábia que ele deveria ter feito. E nós temos uma concepção bíblica do mal, né? Que Deus é onipotente e o mal existe, sim. Tudo foi criado por ele e para ele. Mas as criaturas foram dotadas de criatividade e inovaram os seus sentimentos, ideias, valores e condutas. Bem, nós temos então algumas conclusões. A concepção dualista, ao separar o bem e o mal radicalmente, separa inteiramente o mal da criação original feita por Deus por meio de Cristo. Mal e bem são duas coisas, não são duas faces da mesma moeda. Podem ter sequências relacionadas, mas não são a mesma coisa. Ah, José foi vendido como escravo, era o mal. Depois foi para a cadeia pela acusação da mulher do Potifar, era o mal. Isso se relacionou com o bem, ele virou depois primeiro-ministro, mas não foi a mesma coisa. Mandá-lo para a cadeia, acusá-lo do que ele não fez, não foi uma face do bem, uma outra face do bem, não, foi o mal mesmo. Ah, e depois virar primeiro-ministro do Egito, não foi uma outra face dele ser preso, ser vendido como escravo, não. Foi outra coisa. Embora tenha havido uma sequência entre essas coisas. Mas não é a mesma coisa alguém fazer uma viagem e sofrer um acidente. Tanto não é a mesma coisa que se você sofre um acidente e escapa, você não vai ser processado, você não é obrigado a pagar indenização para ninguém, se quem sofreu o acidente foi você, você não vai pagar multa porque sofreu um acidente. Ah, você sofreu o acidente porque fez a viagem. Se você não fizesse a viagem, você não tinha se acidentado. Mas viagem e acidente são sequências. Não são duas faces da mesma moeda. Você não pode ser responsabilizado pelo acidente só porque estava lá na hora do acidente. Você não pode ser responsabilizado pelo acidente só porque a sua presença era necessária para que o acidente acontecesse. É preciso que haja um liame entre o acidente e alguma atitude sua que dê causa a esse acidente. Se você estava dirigindo com excesso de velocidade, se estava dirigindo bêbado, são coisas que trazem responsabilidade para você. Não o simples fato de você estar presente. Não o simples fato de José estar preso numa cadeia por uma acusação falsa de ter assediado a mulher do patrão,
que deu causa a ele virar primeiro-ministro. Ele virou primeiro-ministro, virou governador do Egito, porque o Senhor deu a ele a aptidão para interpretações e o colocou na oportunidade de fazer isso. Coisa diferente, não são duas faces da mesma moeda, né? Então, a concepção monista, ao integrar o bem e o mal organicamente, relativiza a distinção entre o bem e o mal. O que está errado? Há uma distinção entre o bem e o mal. Não são coisas indiscerníveis, né? Apesar disso, as concepções monistas reconhecem diferenças, né? Bom, também, os membros de um organismo podem ser usados para diferentes fins, mas não se somam, né? O mal, no próprio âmbito das concepções dualistas, pode ser entendido como o desvio do aspecto funcional da parte da totalidade orgânica. Então, mesmo que se conceba o mal como parte, mal e o bem como parte de um mesmo conjunto, não significa que você não possa distinguir. Um dente é parte do organismo, mas o dente cariado é um mal para o organismo e não é parte, a cárie não é parte do organismo. Então, nós temos em Colossenses 1,16, né? As coisas foram criadas por ele e para ele. O uso ou a funcionalidade não são coisas. O uso que se faz do carro não é o carro. Se você dirige em excesso de velocidade, dirige bêbado, dirige com o carro sem freio, isso não é que o carro seja um mal. Não é uma situação objetiva. Decorre da subjetividade da pessoa, né? Também nós temos lá em Ezequiel 18, 14 a 15, que foi citado já, né? Mostrando essas diferenças. Então, temos a palavra mal, que pode ser um advérbio em determinadas construções frasais, né? E sendo advérbio, ela modifica o verbo. Então, nem mesmo a ação potencial da ação é culpa do Criador. Quando o arquiteto faz a planta da casa, não significa que o construtor não possa mudar a planta. Então, o advérbio muda o verbo. A ação de construir, quem pratica a ação pode mudar a natureza da ação, né? E a criatura modificou a parte funcional da criação, né? E aí surgiu o mal. Então, o mal, como advérbio, é a ação modificadora, que exclui a condição de criação ordinária, da criação originária. Bom, isso daria lugar, é a segunda vez que nós fazemos um estudo disso, mas isso daria lugar a muito mais estudos, isso dá lugar não a um texto de 7 folhas, mas a uma biblioteca inteira. E eu espero que isso seja uma degustação que estimule a reflexão e o estudo bíblico em torno disso, e desmistifique e desarme, que eu já vi muita gente crente ficar sem saída para esse triângulo. Deus é onipotente, Deus é bom e o mal existe. Sim, Deus é onipotente, Deus é bom e o mal existe, não foi ele que criou. Bom, volto a apelar para os que participam, que compartilhem, que deem o seu like e que participem enviando mensagens escritas ou canal de voz, formulando perguntas, complementando ou contestando alguma afirmação. Muito obrigado pela participação e até o próximo domingo.